Olá! Neste vídeo vou mostrar para vocês a resolução de 6 questões de juros simples. Mas antes disso, vou mostrar como converter o valor representado em porcentagem nas formas de fração e decimal, pois nos cálculos de juros simples que eu vou mostrar neste vídeo, o imposto representado na fórmula está indicado na forma de número decimal. Então, vamos lá ver como fazer a representação de uma porcentagem em fração e números decimais. Aqui eu coloquei um exemplo, 20%. Como representar 20% na forma de fração? Pega o número 20 e divide por 100, ou seja, 20 centésimos. Que na forma de número decimal é 0,20, os mesmos 20 centésimos. 7%. Você representa na forma de fração como 7 sobre 100 e na forma de número decimal 0,07. Para você representar um número que está na forma de porcentagem em números decimais, que é o principal objetivo deste vídeo, você deve observar alguns detalhezinhos interessantes. Se os valores forem de 10% até menor que 100%, você deve colocar 0, e o número que está indicado em porcentagem. Aqui, por exemplo, 19%. Eu quero representar 19% na forma de número decimal. Eu vou colocar 0,19. Se o número for de 1% até menor que 10%, aqui eu coloquei um exemplo, 1%. Se o número for de 1 até próximo de 10%, você deve indicar 0,0 e o número. No caso, 1% você coloca 0,01. 7%, 0,07. E assim sucessivamente. Se o valor for menor que 1%, tipo 0,5%, você deve indicar na forma 0,00 e o número que está após a vírgula. Neste exemplo, o número que está após a vírgula é o número 5. Então, 0,5% na forma de número decimal, você deve indicar 0,00 e o 5. Vamos agora efetuar as resoluções dos problemas de juros simples. Questão número 1. Nós temos: calcule os juros simples obtidos nas seguintes condições. Item A, um capital de R$ 220 aplicado por 3 meses a taxa de 4% ao mês. Vamos à resolução. Primeiro vamos indicar os dados da questão. No caso, temos um capital de R$ 220, que ele é aplicado por um período de 3 meses, esse é o tempo de aplicação, 3 meses, e a taxa de 4% ao mês, esse será o imposto cobrado, é uma taxa de 4% ao mês. E nós vamos calcular o juro obtido nessas condições. De acordo com a fórmula de juros simples, nós temos que o juro é igual ao capital vezes o imposto vezes o tempo. E substituindo os valores indicados anteriormente, nós teremos que esse juro será correspondente ao capital, que é 220, vezes o imposto 4%, como nós já vimos anteriormente, 4% na forma de número decimal. Você indica como 0,04 vezes o tempo, que é um tempo de 3 meses. Esse juro será equivalente a 220 vezes 0,12. Como eu fiz para chegar nesse resultado? Bom, aqui eu multipliquei o imposto com o tempo, ou seja, 0,04 por 3. Nada impede que você efetue a multiplicação de 220 por 0,04 e o resultado multiplicar por 3. Porque na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto, isto é, vocês terão o mesmo resultado. Então, nós vamos ter 220 vezes 0,12.
o que nos dará um juro correspondente a 26,40, isto é, R$ 26,40. Vamos para a resolução da questão número 2. A questão número 2 diz: Bira fez um empréstimo de R$ 250 com um amigo e combinou de pagá-lo ao fim de 4 meses, acrescidos de juros simples de 6% ao mês. Qual será o total que deverá ser desembolsado por Bira após esse período? Resolução. Vamos tirar primeiro os dados do comando da questão. Nós temos que o Bira fez um empréstimo de R$ 250. Esses R$ 250 é o capital. Ele combinou pagar esse empréstimo em um período de 4 meses, acrescido de uma taxa de juros de 6% ao mês. Esse é o imposto que ele vai pagar. E nós vamos calcular, primeiro, quanto é que o Bira vai pagar de juro para o seu amigo. E no final, qual será o total que será desembolsado? Esse total eu estou chamando aqui de montante. Usando a fórmula de juros simples, nós temos que os juros é igual ao capital vezes o imposto vezes o tempo. Substituindo os valores na fórmula, teremos que esse juro será correspondente ao valor do capital, 250, vezes o imposto, 6%. É representado como 0,06 na forma de número decimal, vezes o tempo, 4 meses. Teremos um juros de 15 vezes 4. Observe que, diferente da questão número 1, aqui eu efetuei a multiplicação do 250 vezes 0,06 primeiro. Ou seja, eu multipliquei primeiro o capital e o imposto. Multiplicando 250 por 0,06, eu tive como resposta 15. E no final eu multipliquei por 4. E obtive como resultado uns juros de R$ 60. O total que será desembolsado pelo Bira para o seu amigo vai ser quanto ele pegou de empréstimo desse amigo e mais um juro que ele vai pagar devido a ele ter ficado com o dinheiro do seu amigo por 4 meses. Portanto, esse montante será equivalente ao capital, 250, mais o valor que ele vai pagar de juros, que é de R$ 60. Portanto, nós teremos um montante correspondente a R$ 310. Vamos para a resolução da questão número 3. Um capital de R$ 200 é empregado em regime de juros simples. Passados 4 meses, o montante era R$ 240. Qual a taxa mensal de juros dessa operação? Vamos lá para a resolução agora. Vamos tirar o capital, R$ 200, o montante, R$ 240. O tempo que esse capital ficou empregado foi de 4 meses. Nós queremos saber qual foi a taxa mensal de juros simples dessa operação. Para isso, nós vamos primeiro verificar quanto foi gerado de juros, para depois calcularmos o valor da taxa mensal de juros simples, que nós chamamos de imposto. Vamos primeiro utilizar a fórmula do montante, que é montante igual ao capital mais os juros. Por que primeiro a fórmula do montante e não a fórmula de juros simples? Porque nós não temos o valor dos juros. Outra coisa, toda vez que você tiver o valor do montante e tiver o valor do capital ou dos juros, a primeira fórmula que você deve utilizar é a fórmula do montante. Neste caso, é o que faremos. Montante é igual ao capital mais os juros. Substituindo os valores do montante e do capital, nós vamos ter que o valor do montante, 240, será igual ao valor do capital, 200, mais os juros. Passa o 200 para o primeiro membro. Observa que o 200 está positivo. Quando você passar ele para o primeiro membro, ele passa negativo. E nós teremos 240 menos 200 será igual ao juro. 240 menos 200 é 40. Portanto,
nós teremos um juro equivalente a R$ 40. Com esse valor dos juros, nós podemos calcular a taxa mensal de juros, chamado de imposto. De que maneira? Utilizando a fórmula dos juros simples, que é juros igual ao capital vezes o imposto vezes o tempo. Substituindo os valores do juro, que nós já temos, que é R$ 40, do capital e do tempo, a fórmula de juros simples ficará: o valor do juro, 40, será igual ao valor do capital, 200, vezes o imposto que nós não temos, vezes o tempo correspondente a 4 meses. Se multiplicarmos 200 por 4, 200 vezes 4 é 800. Então, nós teremos que 40 será igual a 800 vezes o imposto. Para isolarmos o imposto, nós vamos ter que passar o 800 para o primeiro membro. Observe que o 800 está multiplicando o imposto. Quando ele passar para o primeiro membro, ele vai passar dividindo. E ficará 40 dividido para 800 será igual ao imposto. E 40 dividido para 800 é igual a 0,05. 0,05 é um número decimal. Se você quiser representar esse número decimal na forma de porcentagem, basta você deslocar a vírgula para a direita 2 casas. E deslocando a vírgula para a direita 2 casas, você ficará com o valor 5. Portanto, esse imposto será correspondente a 5% ao mês. Por que 5% ao mês? Porque o valor do tempo está em meses. Como o tempo é correspondente a 4 meses, o valor do imposto também será calculado em mês. Então, 4. Obtenha o montante de uma dívida contraída a juros simples nas seguintes condições. Letra A, capital R$ 400, taxa 48% ao ano, prazo 5 meses. Vamos à resolução. Nós temos que o capital é de R$ 400, o tempo de aplicação é de 5 meses e o imposto é de 48% ao ano. Observe que o tempo e o imposto estão em unidades de medidas diferentes. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso. As unidades tempo e imposto têm que estar na mesma unidade de medida. Isto é, se o tempo estiver em mês, o imposto também tem que estar em meses. Então, nós vamos converter 48% ao ano em meses. Muito simples. Lembrando que um ano tem 12 meses, 48% ao ano será equivalente a 48% dividido pelos 12 meses que tem no ano. Então, nós teremos 48% sobre 12 ao mês. Aí nós vamos calcular os juros e o montante. Usando a fórmula de juros simples, nós temos que o juro é igual ao capital vezes o imposto vezes o tempo. Esse juro será correspondente a 400 vezes 0,48 sobre 12, que é o imposto, vezes o tempo, que é de 5 meses. O que vai nos dar um juro correspondente a 400 vezes 0,04 vezes 5. O que é 0,04? É 0,48 dividido para 12. Portanto, nós teremos como juro o valor 400 vezes 0,2, que é o produto 0,04 vezes 5. Portanto, o nosso juro será um juros de R$ 80. O montante dessa aplicação, nós temos que o montante é igual ao capital mais o juro. Portanto, esse montante será correspondente a 400 mais 80, obtendo no final o montante dessa dívida correspondente a R$ 480. Questão 5. Uma conta de gás no valor de R$ 48, com vencimento para 13 de abril, trazia a seguinte informação: se a conta for paga após o vencimento, incidirão sobre o seu valor multa de 2%
e juro de mora de 0,033% ao dia, que serão incluídos na conta futura. Qual será o acréscimo a ser pago sobre o valor da próxima conta por um consumidor que quitou o débito em 17 de abril? E se ele tivesse atrasado o dobro do número de dias para efetuar o pagamento? Vamos para a resolução. Nessa questão você deve prestar muita atenção. Aqui nós vamos ter dois cálculos. Nós vamos precisar calcular a multa separada dos juros simples. Aqui eu chamei de X. O que é X? X vai ser a somatória da multa mais os juros simples. Nós temos que o capital é de R$ 48,00, que é o valor da conta de gás. O tempo. A conta de gás estava com vencimento para 13 de abril. E ela foi paga apenas no dia 17 de abril. Então, do dia 13 de abril para o dia 17 de abril, correram-se 4 dias. E o imposto por atraso é de 0,033% ao dia. Vamos calcular o juro e o acréscimo da próxima conta. Primeiro, a multa. 2% sobre a conta de gás. Ou seja, nós vamos ter uma multa de 2% de R$ 48,00. Como calcular? 2%. Escreve-se 0,02. Para calcular 2% de R$ 48,00, você multiplica 0,02 por 48, o que vai nos dar como resultado uma multa de R$ 0,96, portanto, 96 centavos. Aí nós vamos calcular agora o juro. Esse juro será utilizado a fórmula capital vezes o imposto vezes o tempo, uma fórmula já bem conhecida por nós. Então, nós vamos ter que esse juro será correspondente ao capital, R$ 48,00, vezes o imposto. Lembre que você tem que transformar esse imposto 0,033% em número decimal. 0,033% na forma de número decimal será correspondente a 0,00033%. Porque ele é um valor menor do que 1%. E vamos multiplicar também pelo tempo de atraso, que é de 4 dias. Efetuando esses produtos, 48 vezes 0,00033 vezes 4, nós vamos ter como resultado um juro de R$ 0,06, isto é, 6 centavos. O X, que é a somatória da multa mais o juro, será igual a 0,96 mais 0,06. A segunda pergunta, que é, e se ele tivesse atrasado o dobro do número de dias para efetuar o pagamento? Vou deixar essa pergunta para vocês, mas vocês já têm uma maneira de como resolver este problema. Questão 6. Um capital é aplicado a juros simples a taxa de 5% ao mês. Quanto tempo, no mínimo, ele deverá ser aplicado a fim de que seja possível resgatar? Letra A, o dobro da quantia aplicada. Vamos para a resolução. Observe que o problema diz que um capital é aplicado, mas ele não diz qual é o valor desse capital. Como o capital é medido em reais, e esse nosso capital ele é desconhecido, nós vamos chamar esse capital de X reais. Ele foi aplicado a uma taxa de 5% ao mês e nós queremos saber quanto tempo ele vai ficar aplicado para que seja possível resgatar, ou seja, você ter como retorno o dobro da quantia aplicada. O total que você vai retirar do capital que você aplicou, nós chamamos de montante. Esse montante, se você aplicou X e vai resgatar o dobro desse X,
Então, você vai resgatar 2x. Aí nós queremos saber quanto tempo, no mínimo, esse seu capital deve ser aplicado. Uma pergunta, ou seja, uma questão que parece difícil, mas ela não é tão complexa assim. Primeiro, nós devemos calcular os juros. Mas por que calcular esse juro? Porque nós temos, como na terceira questão que nós fizemos anteriormente, nós temos o valor do montante e temos o valor do capital. Então, com o montante e o capital, é possível nós calcularmos os juros. Utilizando a fórmula do montante, montante é igual ao capital mais os juros, esse montante, que é o dobro do capital, isto é, 2x, ele será igual ao valor do capital, 1x, mais o juro. Passando esse 1x para o primeiro membro, nós vamos ter 2x menos 1x igual aos juros. 2x menos 1x é igual a 1x. Portanto, nós vamos ter os juros correspondente a x reais. Aí nós vamos ter possibilidade de calcular o valor do tempo de aplicação. Substituindo os valores do juro, capital e do imposto, nós teremos na fórmula de juros simples que os juros é x reais, que será igual ao capital x reais, vezes o imposto 5%, que você representa na forma de número decimal como 0,05, vezes o tempo. X vezes 0,05 é 0,05x. Então, nós vamos passar o 0,05x para o primeiro membro. Nós vamos ter que, no primeiro membro, o valor do juro é 1x. O 1 está oculto. Eu fiz questão de fazer a representação aqui para você ficar mais conectado com a nossa resolução. Então, nós vamos ter 1x sobre 0,05x será igual ao tempo. Observa que nessa divisão você tem x tanto no numerador quanto no denominador. Você pode simplificar aquele famoso cortar x com x. Então, nós vamos ter que o nosso tempo será correspondente a 1 sobre 0,05. E quando você divide 1 por 5 centésimos, que é 0,05, isto é, 1 dividido para 0,05, você tem como resultado 20. Observa que o imposto está 5% ao mês, portanto, esse nosso tempo de aplicação tem que ser um tempo mínimo de 20 meses.